Falta uma semana para o Natal e as pessoas estão fazendo compras de última hora, comprando presentes para familiares e amigos e planejando jantares, festas e as coisas de costume. É um típico feriado de Natal para todos. Bem, todos exceto a família Blatt. A família Blatt estava em um tribunal de Muskegon para a audiência e sentença do assassino de sua filha, mas em declarações de impacto da vítima. O assassino simplesmente se levantou, pediu para sair e então mandou um beijo para a família Blatt enquanto saía do tribunal. O tribunal explodiu em fúria, com pessoas gritando nomes como covarde e monstro enquanto ele se afastava. Mas isso não era novidade para ele, porque a família Blatt não era seu único conjunto de vítimas. Este homem já havia matado antes. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião, e posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Não há drama e especulação, apenas crimes reais baseados em fatos. Então, se isso é a sua praia, não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se. É grátis e apenas te avisa quando eu posto novos vídeos. Jessica Hiringa, mãe amorosa de um filho de 3 anos, trabalhava em um posto de gasolina da Exxon em Norton Shores, Michigan. Na época, o namorado de Jessica, Dakota Quayle Dyer, tinha perdido o emprego, então ela aceitava qualquer turno para sustentar a família. Jessica tinha um filho para cuidar e, apesar do relacionamento com Dakota não ser perfeito, estava determinada a fazer as coisas darem certo. Jessica havia caído em um poço profundo de abuso de substâncias recentemente e estava se esforçando para mudar sua vida. Jessica era uma jovem doce e esforçada que amava seu filho acima de tudo. Ela era uma mulher que cometeu erros, mas estava se esforçando para corrigi-los e retomar o rumo certo. Na Exxon, Jessica geralmente trabalhava no turno do dia, mas na época do caso, devido à situação financeira apertada, assumiu um turno noturno até às 23h. No dia 26 de abril de 2013, Jessica tinha um dia agitado pela frente. Ela seguiu sua rotina matinal e depois foi ao supermercado por volta das 14h44 para comprar algumas coisas. Por volta das 5 da tarde, 2 horas depois, ela chegou ao posto de gasolina vestida com suas roupas de trabalho, pronta para iniciar seu turno. Era um dia normal no posto de gasolina Exxon. As pessoas chegavam para abastecer e pegar bugigangas na loja dentro. Era um dia típico e chato, e tudo estava indo bem até a hora de fechar quando alguém fez uma chamada para o 911. Um cliente ligou para o 911 parecendo muito angustiado. Segundo o chamador, não havia ninguém no posto de gasolina, dentro ou fora. As luzes acesas, portas destrancadas e um carro abandonado perto das bombas de gasolina criavam uma atmosfera assustadora. O posto de gasolina não parecia ter sido roubado ou saqueado. Parecia que o funcionário havia se ausentado por um momento. Mas onde eles estavam agora? Eles não foram longe, pois ainda estavam no expediente. A polícia chegou imediatamente ao local, verificou as coisas e quase instantaneamente encontrou algumas coisas alarmantes. Uma jaqueta feminina, uma bolsa com quase $400 e cigarros foram esquecidos. Os investigadores presumiram que a bolsa pertencia à funcionária do posto de gasolina, provavelmente uma mulher. A polícia verificou que a última compra de um cliente, um isqueiro para cigarros, foi feita às 22h55 antes da chamada para o 911. A polícia também descobriu algo no posto de gasolina que os fez parar imediatamente. Do lado de fora, havia uma visão duvidosa de vermelho. O chão do posto de gasolina, pontilhado de manchas vermelhas, deixou todos com um sentimento terrível. Além disso, foi encontrada a tampa da bateria de uma mira a laser para a arma de fogo. Os investigadores suspeitaram de roubo, mas após verem o dinheiro intacto na bolsa da mulher e nos caixas do posto, descartaram essa hipótese. Neste posto de gasolina, um funcionário desapareceu após um incidente. Após uma breve investigação, a polícia identificou a trabalhadora como Jessica Hiringa, de 25 anos. Ela trabalhava no turno da noite neste posto de gasolina e agora estava desaparecida. Isso confundiu os investigadores, que começaram a fazer perguntas por aí, já que o posto de gasolina não foi de muita ajuda inicialmente. Porque não havia câmeras de circuito fechado de televisão que pudessem gerar qualquer pista. O fato de Jessica, uma mulher sozinha, trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina sem supervisão é um cenário extremamente perturbador e o pior pesadelo de todos.
Então, a polícia tinha muito pouco para se basear neste estranho desaparecimento. Ainda assim, decidiram questionar testemunhas ao redor por qualquer anormalidade e até verificaram câmeras de circuito fechado de televisão vizinhas em busca de respostas. Foi quando eles descobriram algo. Uma mulher se apresentou e ela era nada menos que a gerente do próprio posto de gasolina onde Jessica trabalhava. Ela disse aos investigadores que por volta das 11 da noite, ela e o marido estavam passando pelo posto de gasolina em suas motos quando viram uma minivan prateada dirigindo para o fundo do posto. A gerente achou estranho um carro de cliente ir para aquele lugar e pensou que alguém estava tentando roubar o posto de gasolina. A mulher foi um pouco mais adiante e, ao ver um homem saindo da minivan com a porta traseira aberta, ficou por um tempo para ver o que estava acontecendo. O homem e a gerente foram embora após alguns minutos, pois ela não viu nada alarmante para relatar à polícia. Ela não imaginava que, poucos minutos depois, sua funcionária Jessica sumiria. Ao ser questionada pela polícia, a gerente informou que o homem vestia uma blusa de moletom laranja e tinha cabelos muito ondulados. Naquele momento, os investigadores finalmente tinham algo para se basear, uma minivan prateada. Então eles decidiram verificar as câmeras de vigilância próximas para o mesmo veículo. E em minutos, eles encontraram outra pista, uma prateada. Um Chrysler Town & Country prateado foi visto se afastando da estação por 3 câmeras diferentes entre 11h02 e 11h05 da noite. Naquela noite, os investigadores também falaram com pessoas próximas ao posto de gasolina. Um homem relatou ter visto Jessica conversando com alguém em uma minivan prateada na noite do seu desaparecimento. Segundo a testemunha, o homem parecia muito flertador com Jessica, e ele conseguiu descrever o homem como um homem de cabelos ondulados, vestindo um moletom vermelho ou laranja. Foi a segunda vez seguida que uma descrição semelhante de um homem apareceu, que parecia ser a última pessoa com Jessica. Mais perturbador ainda foi um acontecimento na noite anterior ao desaparecimento de Jessica. Uma cliente regular do posto viu um homem perto de Jessica em 25 de abril, próximo ao horário de fechamento. Durante a conversa, a mulher questionou Jessica sobre o perigo de trabalhar sozinha no turno da noite. Para isso, o homem misterioso respondeu: "Ela tem seus clientes cuidando dela." A resposta deixou a mulher se sentindo um pouco estranha. Quando ela olhou para Jessica, ela balançava a cabeça parecendo assustada. O instinto desta mulher alertou que algo estava errado, então ela esperou em seu carro perto do posto até ver Jessica fechar e sair em segurança. Ela também viu o homem assustador sair após essa conversa desconfortável. A mulher descreveu o homem, coincidindo com a descrição dada pelo gerente do posto e pela outra testemunha. Com a ajuda das testemunhas, a polícia fez um retrato falado do sequestrador. O sequestro de Jessica se tornou público e a polícia realizou coletivas de imprensa pedindo informações sobre o sequestrador e o paradeiro dela. Mas logo, o caso perdeu ritmo e não surgiram mais pistas. Uma mãe de um menino de 3 anos desapareceu sem deixar rastros. E assim, o caso de Jessica esfriou por um bom tempo, mas em 29 de junho de 2014, 14 longos meses após o inexplicável desaparecimento de Jessica, outra mulher de Dalton Township, Michigan, também foi encontrada sem vida perto de sua casa. Ela tinha 36 anos. Rebecca Blatt estava correndo quando cruzou o caminho com seu agressor e foi atacada com uma arma de fogo. O incidente provocou uma onda de terror nos habitantes de Michigan. Primeiro, Jessica desapareceu e o caso não foi solucionado. Agora, outra mulher foi assassinada. Mas os detetives encontraram estojos de balas perto do corpo de Rebecca e fragmentos de balas durante sua autópsia. A polícia também não tinha pistas neste caso. A polícia e a comunidade tinham uma sensação estranha de déjà vu. Assim como o desaparecimento de Jessica, o assassinato de Rebecca também ficaria sem solução. Por cerca de 2 anos, e durante esse tempo, o perpetrador atacaria novamente. Mas dizem que a terceira é de vez. O próximo incidente seria útil no caso da polícia. Em 16 de abril de 2016, uma estudante do ensino médio de Lake Town se perdeu após sair de uma festa tarde da noite. Em pouco tempo, ela foi abordada por um homem em uma minivan prateada. O homem perguntou se ela precisava usar seu telefone para ligar para alguém. Quando a garota disse sim, o homem pediu que ela entrasse em seu carro para fazer a ligação. A garota estava apreensiva no início, mas eventualmente concordou, e assim que ela se sentou no banco do passageiro, o homem misterioso trancou todas as portas e subjugou a garota com uma arma de fogo. A garota estava aterrorizada até o âmago, e ela sabia que havia cometido um terrível erro.
entrando no carro desse homem assustador, mas seus instintos agiram rapidamente e ela sabia que escaparia, mesmo que tivesse que lutar contra ele. Ao se afastarem, a garota pediu ao homem que abaixasse as janelas para ventilar o carro. Era sua única chance de fuga. Milagrosamente, a garota conseguiu se empurrar para fora do veículo pela janela e, após uma breve luta, conseguiu fugir do carro e de seu motorista mal-intencionado. A garota sofreu ferimentos leves, mas conseguiu escapar do que esse homem havia planejado para ela. A sorte estava do lado desta garota, pois ela identificou o motorista daquela minivan prateada e foi direto para a polícia. O homem acabou sendo Jeffrey Willis, e o que era ainda mais arrepiante era que ele já havia estado na prisão por homicídio. Os detetives revistaram a minivan de Jeffrey e encontraram uma arma de fogo com a tampa da bateria do laser sight faltando e o número de série raspado. Além disso, a polícia encontrou seringas com um líquido transparente, identificado posteriormente como um poderoso sedativo, além de amarras e outras armas. A minivan era essencialmente uma câmara de tortura, e é fácil imaginar o que Jeffrey poderia ter feito com a pobre menina se ela não tivesse escapado. Se isso não te arrepiar, eu não sei o que vai. Os detetives conseguiram recuperar o número de série da arma após um pouco de trabalho, e ele foi rastreado até uma mulher que, coincidentemente, era colega de trabalho de Jeffrey. Ela informou que sua arma, que também possuía um laser, havia sumido de casa. As peças começaram a se encaixar. Um homem com histórico duvidoso e tendência à violência tinha a mesma minivan prata. Isso não poderia ser uma mera coincidência. Em setembro de 2016, mais de 3 anos após o desaparecimento de Jessica e 4 anos após o assassinato de Rebecca, a casa e o veículo de Jeffrey foram revistados após um mandado de busca. E digamos apenas que os detetives se surpreenderam, pois Jeffrey era um sinal de alerta ambulante. No computador dele, os oficiais encontraram material violento envolvendo mulheres e crianças. Você pode preencher as lacunas aí mesmo. Mas, falando do computador, a polícia também encontrou uma pasta muito peculiar lá, e ela foi nomeada como VIX. E além de material violento, havia 2 subpastas, nomeadas JLH e RSB. Foi um golpe atrás do outro para os detetives, porque essas abreviações eram tudo, menos aleatórias. JLH se expande de forma arrepiante para Jessica Lynn Heringa e RSB corresponde a Rebecca Sue Bluch. As pastas continham fotos das 2 mulheres e artigos de notícias sobre seu desaparecimento e assassinato. Se você precisava de mais alguma confirmação, então um dos computadores de Jeffrey era protegido por senha, e a senha era J4L27RUMA3, e isso eram as iniciais de Jessica e a data em que ela foi relatada como desaparecida meio que juntas. Na casa de Jeffrey também foi encontrada uma arma de fogo, e as cápsulas próximas ao corpo de Rebecca correspondiam exatamente àquela arma, confirmando sua culpa. Após coletar todas as evidências de sua casa e carro, Jeffrey foi preso por sequestro e assassinato de Jessica Heringa. Ele também foi acusado posteriormente do assassinato de Rebecca, da tentativa de sequestro da garota do ensino médio que se tornaria sua ruína, e nomeado suspeito em um assassinato não resolvido de uma estudante da Fruitport High School ocorrido em outubro de 1996. Descobriu-se que Jeffrey visitou cerca de 15 vezes o posto de gasolina Exxon onde Jessica trabalhava. Presume-se que Jeffrey tinha planos nefastos para Jessica, e na noite de 26 de abril ele agiu de acordo com seu plano vil. Os colegas de Jeffrey também o denunciaram posteriormente, ao verem arranhões e ferimentos graves em seus braços e rosto no dia após o desaparecimento de Jessica. Os registros telefônicos de Jeffrey mostraram que ele estava em uma propriedade remota a 15 minutos do posto de gasolina por volta das 23h30. Essa propriedade era de Jeffrey, herdada de seu avô após sua morte. Quando os detetives vasculharam a propriedade, eles não encontraram Jessica, mas encontraram algo. Na propriedade, os detetives encontraram água sanitária e materiais de limpeza, provavelmente usados para limpar uma cena de crime. Agora, com todas essas evidências trazidas para testes, era a hora. Hora de levar este homem a julgamento e fazer o melhor para prendê-lo pelo que ele fez com essas jovens mulheres. O julgamento pelo assassinato de Jessica ocorreu em maio de 2018, embora seu corpo não tenha sido achado. Foi um daqueles casos em que as evidências eram tão incriminadoras que a acusação estava confiante em condenar Jeffrey mesmo sem um corpo.
a acusação apresentou inúmeras evidências, desde o material encontrado nos computadores de Jeffrey até as armas de fogo, depoimentos de testemunhas e outros elementos. A acusação acreditava que Jeffrey buscava a oportunidade ideal para atacar Jessica. Na noite de 26 de abril, ele atraiu Jessica para sua van, ferindo-a no processo, e então fugiu em alta velocidade do posto de gasolina. Suspeita-se que ele agredia Jessica repetidamente e se aproveitava dela ao mesmo tempo. Depois de terminar, ele tirou a vida dela, e a acusação afirmou que Jessica provavelmente lutou de maneira severa pela sua vida, ferindo Jeffrey no processo, mas ela não conseguiu se salvar no final. Depois, acredita-se que ele a enterrou e continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido. Um mês após o julgamento, o júri deliberou por cerca de 90 minutos antes de condenar Jeffrey, considerado culpado, à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele também foi condenado à mesma pena em dezembro de 2017 pelo assassinato de Rebecca. Mesmo com Jeffrey preso, ainda faltava uma peça importante neste caso. Jessica não havia sido encontrada. Agora, todos tinham certeza que Jeffrey havia matado Jessica, mas a família ainda desejava encontrar seu corpo ou restos para dar a ela um sepultamento digno. A família Heringa buscava um desfecho. Foi quando a trama se intensificou ainda mais e o primo de Jeffrey entrou em cena. Em 2016, Kevin Bloom, primo de Jeffrey e ex-guarda prisional do Departamento de Correções de Michigan, foi acusado de mentir para a polícia. Ele conhecia detalhes não públicos sobre o assassinato de Jessica. No início, ele se declarou culpado, mas depois mudou para não contestação por ser cúmplice após o fato. Kevin revelou que, embora Jeffrey tenha matado Jessica, foi ele quem o ajudou a se livrar do corpo. Kevin confessou que Jeffrey o convidou para uma festa no dia seguinte ao desaparecimento de Jessica. Quando Kevin chegou, não viu festa alguma. Ao invés disso, ele viu Jessica inconsciente, despedida e amarrada no chão com uma grave lesão na cabeça. Segundo Kevin, ele e Jeffrey enrolaram o corpo de Jessica em um lençol e a colocaram em seu carro. Os homens seguiram para uma área remota na Sheridan Road, perto da Laketon Road, onde Jeffrey, sendo o monstro calculista que era, já havia cavado um buraco para Jessica. Os dois então enterraram o corpo de Jessica, limparam as mãos e partiram noite adentro. Jeffrey é realmente um exemplo de pessoa. Esse homem não é apenas repugnante e nojento, mas também é uma alma vil e egoísta que não considera ninguém além de si mesmo. Em sessões de condenação de assassinos, geralmente as famílias das vítimas podem dar declarações de impacto no tribunal. Esta é uma forma das queixas da família serem ouvidas e uma medida de cura para a família e espera-se para o criminoso. Em certos casos, quando os criminosos ouvem o quanto suas ações prejudicaram os outros, isso os ajuda a perceber seus erros e mudar de vida. Isso não era verdade para Jeffrey. Após a sentença de Jeffrey, este homem teve a ousadia de se levantar e sair do tribunal durante a leitura das declarações da família de Rebecca. Não tinha certeza se era permitido, mas o juiz autorizou. Jeffrey negou descaradamente qualquer envolvimento no desaparecimento de Jessica e ainda mandou um beijo para a família ao sair do tribunal. À luz dos casos de Jessica e Rebecca, as famílias lutaram arduamente por justiça e mudança. Depois do julgamento de Rebecca e a postura altruísta de Jeffrey, a família dela propôs a Lei Rebecca Blatch. Isso exige que os réus assistam às declarações de impacto da vítima e ouçam cada palavra dolorosa e emocional. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado de Michigan em 10 de maio de 2018 e Rick Snyder, então governador de Michigan, sancionou-o em lei em 24 de maio de 2018. Os entes queridos de Jessica ficaram horrorizados ao descobrirem que o movimentado e respeitável posto de gasolina onde ela trabalhava não possuía câmeras de segurança. Eles também estavam irritados que Jessica era a única trabalhando no turno da noite, um horário assustador para uma mulher vulnerável estar em um local público. Eles creem que o ocorrido com Jessica poderia ter sido evitado se alguém estivesse com ela. Jeffrey não teria se aproveitado de uma jovem mulher invulnerável se ela não estivesse sozinha. Esta foi, literalmente e tragicamente, a oportunidade perfeita para um predador violento como Jeffrey. Devido a isso, a família de Jessica empenhou-se continuamente para aprovar um projeto de lei, conhecido como Lei Jessica Haringa. O projeto de lei, solicitado pelos pais de Jessica, membros da comunidade e outros legisladores de Michigan, foi aprovado em 9 de dezembro de 2013.
O projeto de lei exigia que postos de gasolina, lojas de conveniência e lojas 24 horas tivessem um sistema de vigilância seguro e operacional. Além disso, lojas e postos de gasolina abertos até tarde precisavam ter no mínimo 2 funcionários no turno. O projeto de lei visava proteger e cuidar dos trabalhadores de turno, que são majoritariamente estudantes do ensino médio, mulheres ou universitários. Mas 12 anos após a aprovação deste projeto de lei, ele ainda não foi oficialmente incorporado à legislação de Michigan. Agora, isso provavelmente parece completamente insano, mas tudo se resume a custo. Legisladores consideram excessivo exigir que pequenas empresas paguem 2 funcionários em horários de baixo movimento e instalem sistemas de segurança caros. Eu entendo, alguns lugares não podem arcar com isso. Mas estamos falando da vida das pessoas, não de dinheiro. Se você não pode pagar, não fique aberto até tão tarde. Simples assim. Mas eles preferem arriscar mais vidas do que seu dinheiro. Isso é a América em seu melhor. Jeffrey não mencionou nada sobre o corpo de Jessica. Mesmo que ele vá passar o resto da vida na prisão, pagando por seus atos, ele ainda guarda essa informação. Não tenho certeza se é a maneira dele de ter poder sobre a família da vítima ou uma forma distorcida de obter prazer com a miséria alheia. Os pais e entes queridos de Jessica só querem ela de volta em casa, porque sem Jessica não há justiça. O namorado de Jessica e o filho Zevin sentem muito sua falta. Porém, em 2014, Dakota, namorado de Jessica e pai de Zevin, foi preso por acusações de drogas, levando Samantha, irmã de Jessica, a entrar com um pedido de custódia emergencial do menino. Mas até o momento não sabemos o que aconteceu com essa situação ou onde Zevin acabou. Neste ponto, Zevin provavelmente já tem quase 18 anos. Espero que tudo tenha dado certo para ele. Este jovem perdeu tudo em sua vida. Primeiro sua mãe, depois seu pai. E por quê? Obrigado por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a Joey Royer e Kyle Bankston, membros do canal. Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado a novos vídeos. É uma ótima forma de apoiar o canal e ajudar. Agradeço de coração a todos que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Lembre-se, as camisetas de Histórias de Crimes Reais estão disponíveis. Pegue uma no link na descrição. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis. Isso o mantém atualizado com meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.